ela está do seu lado aí? Já deu um abraço nela? Amém. Quem está vindo pela primeira vez no congresso? Ô, glória! A gente fala assim, né? E todo ano as meninas que vêm falam que no próximo ano vai trazer mais uma. Mas não tem acontecido isso, mas vai acontecer em nome de Jesus. A semente vai multiplicar. Mas a gente consegue entender também, porque o ministério, por ser um ministério interdenominacional, ele é um ministério que é fora das quatro paredes, mas que a gente une como reino, corpo de Cristo. Ele é um ministério que ele não compete, porque no reino não há competição. Toda glória e toda honra é dada ao nosso eterno Deus. Então aqui, esse ministério, ele não veio para disputar nada com ninguém. Ele veio para impulsionar e curar mulheres. Ele veio para restaurar famílias. Porque Jesus escolheu pessoas simples que se sentem incapacitadas e jamais vão estar capacitadas, porque quem nos capacita é o Senhor. Se nós estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado. Então, como a maioria está vindo pela primeira vez, eu vou me apresentar e vou contar rapidinho um trecho e no decorrer da minha ministração eu dou sequência se assim o Senhor me permitir. Amém? Meu nome é Gisele Silva, sou casada há 23 anos com o moço. Tenho 2 tesouros maravilhosos, a Gabriela Eixa, que está lá na Índia, ela é modelo, e tem o Matheus Henrique, que está em casa, às vezes vai aparecer que é adolescente. Todos os 2 filhos meus são frutos de promessa do Senhor na minha vida, quando a medicina dizia que não poderia. Quando foi no ano de 2007, o Senhor me permitiu ser acometido por uma doença conhecida como lúpus. E eu tive o estágio mais grave da doença, na qual a medicina não me deu nem 5 minutos de vida. E às vezes a gente servindo ao Senhor, muitas pessoas pensam que uma enfermidade vem assolar a nossa vida, porque às vezes a gente está em pecado, abriu alguma legalidade, porque infelizmente existe muita religiosidade ainda no nosso mundo. Mas quando o Senhor me permitiu passar por essa enfermidade, era um momento que eu estava mais pertinho dele ainda, porque eu estava servindo, eu estava cuidando de um tesouro que ele me deu, que hoje está com ele, que é a Karine, né, dona Lúcia? Não tem como falar da minha história e não falar da Karine, porque ela foi um instrumento que Deus usou para me polir. E ela foi um instrumento que Deus usou para nos mostrar o que é amor e gratidão. Porque quando a Karine estava entre nós, mesmo passando por momentos difíceis, eu nunca vi a Karine reclamar. E isso me fez ser forte para enfrentar a enfermidade no período que ela era existente na minha vida, de não reclamar. E hoje eu vejo, eu até falo assim para as pessoas assim, eu não dou conta de ouvir as pessoas reclamando por alguma dorzinha, porque só quem sente dor de verdade sabe o que é dor. E muito maior foi a dor que o nosso Senhor passou ali na cruz por nós. E muitas das vezes a gente acha que se Deus não nos curar instantaneamente, Ele não é Deus suficiente para nós. Mas Deus, Ele é Deus independente da circunstância que eu e você estejamos. Em 2007 fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico e ele ataca os órgãos internos. E os órgãos internos, o mais grave era o rins. E estava ali no meu rins. Só que a medicina não conseguia explicar. Ele não podia me garantir 5 minutos de vida, mas estava ali no meu rins e o meu rins estava preservado. E aí eu fui entender que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, porque no momento em que eu fui diagnosticada, eu disse para Ele, papai, você é poderoso, Senhor, para me curar instantaneamente, porque o Senhor é poderoso para isso. Mas que o Senhor cumpra a tua vontade na minha vida. Mas se o Senhor quiser usar a medicina, eu quero o melhor dessa vida. E Deus fez isso. Só que eu não tinha recurso, minhas amadas. Mas o Senhor proveu. E no ano de 2008, para quem não tinha nem 5 minutos de vida, o médico falou todo o procedimento terrível que eu iria passar, me submeter. No final, me restaria era aguardar a morte. Não tinha muita solução para mim. Ele procurava me dar uma qualidade de vida. Só que em 1 ano, exatamente em 1 ano, Deus reescreveu a minha história. E aonde havia uma sentença de morte, o Senhor veio e soprou fôlego de vida. E nesse processo de dor, Deus me deu o ministério da palavra de Deus. Ele nasceu na sala da minha casa, onde mulheres se reuniam para interceder pelas suas famílias. Mulheres se reuniam pedindo cura e libertação sobre as suas casas. E nós éramos muito leigas, não tínhamos conhecimento de nada, mas a gente reunia, orava, juntava, fazia os pedidos de oração, ia no monte. Antes do ministério nascer, era na casa da Chile, né, Chile? Quando ela morava aqui em Contagem ainda.
E a gente reunia, a gente aprendeu a levar a carga umas das outras. E naquela sala da minha casa, na simplicidade da sala da minha casa, isso foi crescendo, criando uma proporção tão grande que não cabia mais na minha casa. Mas afinal de contas não era de uma igreja local, não era para ficar preso, não era para ficar dentro de 4 paredes. Eu sou membro de uma igreja local, as meninas da equipe de trabalho são membros de uma igreja local. Cada uma, vamos dizer, é de uma placa, mas todas fazemos parte do mesmo corpo e do corpo. Já passou várias pessoas pelo ministério, mas permaneceram poucas. E hoje nós somos 14, e aí a gente brinca, somos 14, mas ativas somos 4, mas o Senhor é a nossa força em todo tempo. E é muito difícil, às vezes quando as pessoas chegam no congresso e vê toda essa estrutura preparada com o maior carinho, e às vezes as pessoas murmuram ainda, reclamam ainda, e acham que não está bom. Só que o que acontece? O Senhor vai trabalhando tanto no nosso coração, a gente começou muito simples, dentro de uma sala, depois a gente alugava um espaço no bairro, e aí o pastor Rodrigo, pastor da Eliane, ficou sabendo do ministério, apaixonou, abraçou, descobriu, e cedeu o espaço da igreja. Então a gente faz seminários na igreja dele. E nos abraçou e nos cobriu. E aí depois disso, nós começamos a ousar pela fé alugar sítio. Mas como que vai alugar sítio? Você tem dinheiro? Não tem dinheiro. Tudo pela fé. Tudo movido pela fé. E o Senhor vem nos dando fortalecimento, provisão. Gente, é fé mesmo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quem vem somar com a gente, no decorrer fala assim, não sei como vocês dão conta. Tem gente que acha que eu sou doida. Fala, ela é louca. Gente, tem 11 anos que o ministério tem congresso. Tem 11 anos que o Senhor não me permite dormir de sexta para sábado. Só que do ano passado para cá, as bonitinhas da minha equipe também não dormem não. E elas falam assim, como que você consegue ficar de pé? Eu falei assim, gente, não sou eu, é o Abba Pai. Ele me fortalece tanto que eu perco apetite. Eu não consigo comer. Mas eu não me sinto fraca. Porque é o Senhor que me fortalece. Eu, Gisele, não tenho essa capacidade, mas o meu Deus tem. Assim como nós orávamos por vocês, tem um ano que a gente está orando por esse congresso. Então tem um ano que nós estamos orando por vocês. E esse ano Deus fez algo diferente. Porque nós pedimos ao Senhor para que Ele atraísse as mulheres para estar aqui com Ele. Que as mulheres que estivessem aqui, que elas verdadeiramente quisessem ter uma mudança de vida para viver uma santidade real. Glória a Deus. E santidade real, ela simboliza o quê? Pureza, transparência. E para você buscar essa santidade, viver essa santidade, você vai ter que se despir diante do Rei dos Reis nessa manhã. Por isso, você precisa abrir o teu coração. É muito bom a gente ter momentos de comunhão, de conversar, de conhecer umas às outras. Mas esse momento aqui é para você e o Abba Pai. Por isso, ele é um congresso de mulheres. Por isso nós pedimos para que não traga filhos. Por isso que a gente pede essas coisas, que às vezes trazem um constrangimento. Porque a gente não tem braço para cuidar das crianças. E aqui, nesse trabalho que a gente está fazendo, existe uma batalha no mundo espiritual. Muito grande, vocês sabem disso. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Mas enquanto vocês estão aqui, não se preocupe. O Senhor está cuidando dos seus. Desconecte de tudo aquilo que está lá fora. Se conecte aqui. Que o reino do Senhor está aqui. O Senhor está trabalhando por cada um de nós. Assim como eu tive que confiar. Porque foi muito fácil. Deus permitir a minha filha e viver o sonho dela. É muito fácil a gente falar assim, amém, eu te abençoo. Mas é muito difícil você ficar longe de um filho. Principalmente um filho que você não deixa em lugar nenhum. De repente seu filho está do outro lado do mundo. É muito difícil. E aí, me perguntaram como que é. Eu falei assim, não é muito fácil a gente confiar que o filho está aqui debaixo das asas, que o Senhor está cuidando. É uma diferença da gente confiar que Deus está cuidando. É diferente das escolhas que os nossos filhos fazem. Então você, mãe, não aceite o inimigo te acusar por porventura o seu filho que você ensinou a crescer, caminhar na presença do Senhor e na sua adolescência ou quando na fase adulta, ele fizer uma escolha que vai te contramão aquilo que não é a vontade de Deus. Não é sua culpa. Esse fardo não é seu. O seu papel você exerceu com excelência, ensinando e estando com ele. Mas só que chega um certo momento na vida que a gente não pode tomar decisão pelos nossos filhos.